do Senhor, meus amados. Vamos aqui para o capítulo 10, do Evangelho de Mateus. Esse é o momento onde Jesus começa a expandir o seu ministério, onde ele começa a, de fato, um trabalho de mais penetração, né, na região de Jerusalém, e ele já precisava, já necessitava começar a colocar em prática o seu plano de expansão, vamos dizer assim, né? Porque até então ele tinha iniciado seu ministério lá com o batismo, capítulo 3, capítulo 4, ele já começava, de fato, ele passa pela provação, e aí a partir do final do capítulo 4 vem o primeiro processo doutrinário, depois o processo prático. Capítulo 5, 6 e 7 ele faz a parte doutrinária, e a partir do capítulo 8 ele entra já no campo de trabalho missionário propriamente dito, vamos chamar assim, onde ele já começa a realizar curas, milagres e ensinar nas sinagogas. Agora, o que é que ele faz? Ele delega poder. Então ele já levanta os apóstolos, né, os discípulos, principais discípulos dele, e a gente já vai entender isso aí a partir do versículo 1, que diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esse aí já está, agora Jesus já havia demonstrado, né, por meio das suas ações, por meio dos milagres que ele já tinha feito, a amplitude do seu ministério, a amplitude da sua ação, e como fazer isso. Agora ele delegava poder para isso. Então ele começa, vamos dizer assim, um treinamento dos seus discípulos, e esse capítulo é a parte teórica desse treinamento, né, que a gente vai ver aqui agora as diversas orientações e finalmente o envio. É o envio desses discípulos para o campo. Então ele começa aqui, primeiro ele faz a listagem dos discípulos, né, a Bíblia nos mostra aí quem eram esses 12 discípulos, e aqui estão eles. Estes são os nomes dos 12 apóstolos, já aparece o termo apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, um publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então está na ordem certinha, né? Os primeiros discípulos de Jesus foram esses aqui mesmo: Simão e Pedro e André, Simão Pedro, chamado Pedro, e André seu irmão, e depois Tiago e João. Lá no capítulo 3 de João já fala sobre isso. Eles foram os primeiros a seguir Jesus. Depois veio Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus, aquele que o entregou, né? Então essa ordem está bem clara aí, e foram esses 12 aí que Jesus, em oração, foi revelado para ele, para que ele pudesse escolher. Versículo 5 já fala sobre o envio. Então ele já dá aí orientações, né, sobre o que os discípulos deveriam fazer, como eles não deveriam fazer, em que locais eles deveriam ir. Primeiro, existe uma ordem explícita. Essa ordem ela foi repetida depois, como fazer isso da forma correta lá no envio dos apóstolos, né, em Atos capítulo 1, versículo 9. Mas a gente vai se ater somente aqui, agora, nesse trecho, onde ele fala para os seus discípulos para não ir pelo caminho dos gentios e nem entrar em cidade samaritana. Olha só, Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios e nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Então essa foi a primeira instrução. Os discípulos de Cristo não deveriam primeiro falar aos gentios, né? Então isso faz a gente compreender porque lá em João 1,12 ele disse: ele veio para os seus. Por quê? Porque aqui nesse texto está bem claro
para eles não irem primeiro aos gentios e nem entrar na casa dos samaritanos, em cidade de samaritanos. Onde é que eles deveriam ir? Procurar as ovelhinhas perdidas da casa de Israel. Aí esse texto já está coerente com Lucas capítulo 15. Deus, ele não rejeita ninguém, nenhuma ovelha perdida. Se existe uma ovelha perdida no aprisco de Israel, ele vai atrás e tenta quer recuperar cada uma dessas ovelhas. E aqui está o texto: antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Então a sequência da instrução de Cristo é essa: não dirijam-se aos gentios e nem vá em cidades de samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Essa foi a primeira orientação, para procurar primeiro os perdidos de Israel. E chegando lá, havia uma mensagem a ser pregada. Não era simplesmente para chegar e pregar qualquer coisa. Essa é uma orientação fundamental, inclusive, a ser dada para todos os que são evangelistas, missionários, pregadores, porque essa é a orientação de Jesus. Essa é a orientação de Jesus, que é pregar o reino dos céus, pregação do reino. Então tá aí, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo, ou seja, é chegado o reino dos céus. São duas traduções que nós temos para o português dessa mensagem. No inglês ela traz the sky is in the hand, ou seja, o reino dos céus está diante de suas mãos. Então significa que Jesus está trazendo ali, Jesus como rei. Quando fala está próximo, ele está falando sobre ele, sobre o próprio Cristo, sobre o próprio Salvador. Então essa era a mensagem, essa é a mensagem que Jesus orienta seus discípulos pregarem inicialmente. E ali Jesus fala sobre 4 coisas que os seus discípulos tinham que fazer e quanto eles deveriam cobrar para isso, vamos dizer, entre aspas, Então era um ministério de cura de enfermos, de limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. O importante a gente entender sobre esses 4 ministérios, sobre essas 4 ações, é porque toda delegação ela tem limitação. Então os discípulos não estavam sendo enviados em nome de Jesus para fazer qualquer coisa que quisessem. Não, eles estavam sendo enviados para fazer essas 4 coisas. É como se fosse passada uma procuração com limitação de poderes, E a limitação dos poderes dos discípulos de Jesus era justamente essas 4 ações. E aí, veja aí, bem claro: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e deem também de graça. Ou seja, que Jesus está dizendo o seguinte: isso que eu estou te dando aqui agora é gratuito, não estou te cobrando nada, portanto vocês também darão de forma gratuita, sem cobrar absolutamente nada. Ou seja, a graça começa então a se manifestar através da vida dos discípulos. A graça inicialmente se manifestava através da vida do próprio Jesus, mas agora a graça ela passa a ser delegada dentro da limitação desses 4 ministérios: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, através da vida dos discípulos de Cristo. Começa aí um processo de aprofundamento da graça. Então Jesus também, mais uma vez, coloca como isso deve ser feito, porque eles deveriam sem bens, sem posses, e eles deveriam ser sustentados pela obra, sustentados pelos ministérios. Olha só: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias,
nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Então Jesus Cristo fala que eles não precisam de bens desse mundo para poder se manter ou para poder talvez impactar financeiramente algum lugar, alguma região. Não tinha essa conotação. O objetivo do ministério desses discípulos não tinha nada a ver com isso. E eles deveriam o tempo todo estar confiando naquele que iria sustentá-los, que era o próprio Deus, e no seu próprio trabalho Deus iria levantar os recursos que fossem necessários. E aí o versículo 11 ao 14, ele dá mais uma orientação sobre como se hospedar, como se comportar, o que fazer. Olha só, veja como é muito claro como essas instruções elas são úteis demais, tanto para aquela época quanto para o tempo atual. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés e quando saírem daquela casa ou cidade. Então, explicando esse conjunto de versículos. Então, uma coisa que Jesus fala é para procurar pessoas que sejam dignas de receber, certo? Dignos de recebê-los, que recebam com dignidade, que tenham o coração receptivo, hospitaleiro. E nesse local Jesus orienta de que eles fiquem até eles partirem. E quando entrar em casa, saudar essa casa. Eu penso que essa orientação que Jesus dá refere-se justamente à seleção de quem é a casa ou lar digno que irá recebê-los. Porque ele diz assim, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Então, quando Jesus fala que o procurem, esse procurar está no momento de entrar na casa. E aqui a Bíblia fala que se por acaso os discípulos perceberam que a casa não é digna, então que a paz retorne para eles. Então a paz é algo que Jesus também concedeu para cada um de nós, e ela só pode ser concebida, só pode ser compartilhada com quem quer. Por isso que tem gente que acha que a paz está em uma pessoa ou em outra. Não, a paz ela pode ser compartilhada e só pode ser recebida por quem tem a dignidade de receber a paz. E a Bíblia fala que se essas pessoas não receberem, não ouvirem a palavra, as palavras, então o que é que os discípulos devem fazer? Sacudir a poeira dos pés. Ou seja, Jesus está dizendo, a responsabilidade não é mais de vocês. Vocês fizeram a sua parte. E é isso que é importante nós entendermos, que nós não somos nós quem forçamos, nem quem convertemos. Não são as pessoas que ministram a palavra, é o próprio Espírito Santo. Se a pessoa não quer, o Espírito Santo também não vai atuar forçando a barra. Jesus aí fala qual seria o destino também daquelas pessoas, Então ele diz assim, eu lhes digo a verdade, no dia de juízo haverá o menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Esse texto ele revela também um caráter escatológico. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra já havia acontecido há cerca de 5.000 anos antes. O juízo já havia sido aplicado sobre Sodoma e Gomorra, mas Jesus fala que haverá um outro juízo que será aplicado para uma pessoa que não receber Jesus, cujo rigor será maior, será maior para uma pessoa que não recebe a Jesus do que para aqueles que
estavam em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque até então Jesus não tinha vindo em Sodoma e Gomorra, e aquele povo que morava ali era um povo que vivia na ignorância, sem o conhecimento da verdade. E os discípulos estavam agora levando o conhecimento da verdade. Jesus fala também sobre uma coisa importante chamada prudência, e ele fala isso já para prevenir a forma de ação dos seus discípulos. Por quê? Porque tinha uma prerrogativa para o que ele estava fazendo, um risco que ele deixa bem claro. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam como as serpentes, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então aqui esse detalhe é importante. Jesus não enganou ninguém. Jesus avisou de que era um processo no qual a inserção desse novo conjunto de comportamento doutrinário, apesar de ser a mesma Bíblia, só que agora vista sob o ângulo do próprio Deus, desfigurado dos limites, né, da religião e dos dogmas religiosos, e carregados com o próprio caráter divino ministrado pelo próprio Cristo, haveria de ter muita resistência. Por isso Cristo diz que era importante que fossem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o que pudesse ter cuidado, mas ao mesmo tempo simplicidade. Versículo 10 a 16, Jesus aí capítulo 10, versículo 16, fala sobre as perseguições que certamente eles passariam. Ele diz assim: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. São versículo 17 e 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Isso ainda não havia sido se cumprido dessa primeira leva, porém foi se cumprido lá no livro de Atos. Então já era um treinamento prático, né, propriamente dito, que Jesus estava aplicando ali aos seus discípulos, e ele já estava ali alertando as coisas que iriam acontecer. O que é interessante falar nesse texto é o desenrolar dos fatos, que apesar de Jesus ter nos preparado com palavras, ter nos preparados com essas orientações, nós vimos ao longo da trajetória, e principalmente quando Jesus é preso, que todos eles fogem desesperados, como se isso daí Jesus não tivesse nos alertado que iria acontecer. E quantas vezes muitos crentes pensam que a vida cristã ela não tem os seus desafios, não tem as suas dificuldades, e acham que não vão passar por lutas. O que o Senhor nos garante é vitória sobre as lutas, né? E aqui esse texto deixa bem claro que isso tudo faz parte do processo. Você que está ouvindo aqui essa mensagem agora, esse estudo, você que é evangelista, você que é pastor, você que é diácono, você que é profeta, você que é apóstolo, não importa qual seja o seu ministério aí, você sabe que isso aqui é uma verdade que foi profetizada por Cristo, não no sentido de profetizada para que acontecesse de uma forma ruim, mas por conta, certo, do próprio ensino. Na verdade é uma preparação espiritual, psicológica para uma realidade que acontece na vida de qualquer pessoa que se decide por fazer a obra do Senhor. Mas Jesus também fala sobre a ação do Espírito Santo. Versículo 19 e 20 vai falar o seguinte: olha, mas quando os prenderem, quando estiverem debaixo de luta, quando estiverem debaixo de dificuldade, quando estiverem... Aqui a gente pode utilizar o entendimento dessa palavra aqui, prenderem, como sendo todo o processo de luta, perseguição e dificuldade que todo cristão, todas as pessoas que fazem a obra do Senhor vão passar. E ele fala aqui, não se preocupem. Então a palavra é essa aqui, não se preocupem quanto ao dizer ou como dizer. Na hora lhe será dado o que dizer, pois
Não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, essa é a orientação que Jesus dá no sentido de deixar-se guiar pelo Espírito Santo. E olha que o Espírito Santo ainda não havia descido. Jesus já predizia, já profetizava essa vinda. Você vê que essa é uma mensagem de fato para quando Jesus subisse. E esse momento aí era só um momento de treinamento, porque o ministério mesmo aconteceria quando Jesus partisse. E eles ainda não estavam compreendendo isso. Mas hoje, nós conhecendo a história, a gente já percebe que Jesus já estava preparando eles justamente para os Atos dos Apóstolos e está preparando a igreja, no caso, cada um de nós que está ouvindo aqui essa mensagem, para os desafios desse tempo presente. Olha só, outra coisa também que Jesus fala é sobre as consequências do chamado, sobre o que aconteceria, com aquelas pessoas que foram separados por Deus, que foram chamados, que entrariam de fato no processo que ele estava agora inserindo os seus discípulos, os seus apóstolos. Então isso já seria até uma predição da segunda vinda. Ele fala sobre tudo isso. No versículo 23 ele vai lá e diz: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Essa mensagem é para os tempos atuais, onde Cristo fala de uma segunda vinda. Então Jesus ele já fala aí que antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel e o Filho do Homem virá, já é uma predição da sua segunda vinda, do seu segundo momento aqui conosco. Sobre o discípulo, o mestre, o servo, o Senhor, Jesus fala uma coisa importante, que isso deve ser levado com uma poderosa lição de autoridade espiritual, onde ele diz assim: o discípulo não estará acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o Senhor. Vamos parar aqui, depois nós vamos ler o versículo abaixo. Aqui essa passagem ele fala uma coisa importante. O discípulo ele pode ser, mas não estar acima. O que é isso? O objetivo de todo discipulador é formar uma pessoa semelhante a ela, com as mesmas características, com as mesmas habilidades, com os mesmos conhecimentos, com as mesmas capacidades, com o mesmo comportamento, com o mesmo caráter. Mas, ainda que esse discípulo chegue a esse nível, ele não vai estar acima do seu mestre. Ainda que ele absorva todas as características possíveis de serem absorvidas do seu mestre, ele não mais, nem jamais estará acima de seu mestre. E isso é uma lição importante no nível de autoridade espiritual, porque isso se é aplicado no reino dos céus, deve ser aplicado também nos reinos da terra, ou nas agências do reino dos céus aqui na terra, que são as igrejas. E a Bíblia fala assim: se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Já é uma referência que Jesus Cristo fala aos que esse texto é mais claro em outras passagens, em outros evangelhos, mas Jesus ele foi chamado de ter expulsado demônios pelo poder de demônios. No capítulo 9 também isso acontece. Então ele aí já está falando: olha, se eu fui chamado, imagine só vocês. Mas Jesus dá uma orientação para que eles tenham coragem, e assim ele fala: portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E ali Jesus estava falando de si mesmo, porque Jesus é a revelação do ministério de Deus, e o ministério de Deus também seria revelado através dos seus discípulos. E ali Jesus diz para eles encararem toda a situação com medo. Mais uma vez, ainda é uma referência a Atos, demonstrando que ali era um treinamento, um simples treinamento, tanto que na hora que foi realmente necessário, eles fugiram, e só depois os discípulos vieram a entender, com a profundidade desse ensino de Cristo e a aplicação propriamente dita dele.
Então, no versículo 27, aí Jesus diz para falar exatamente aquilo que ele ensina, e ele fala assim: eu lhes digo, na escuridão falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos proclamem nos telhados. Então, aquele era o ensino específico. Talvez não, certamente Jesus se referia a isso aí, porque esse ensino estava sendo dado exclusivamente para aqueles seus 12 discípulos. Jesus só tinha 12 discípulos? Não, ele tinha milhares de pessoas que o seguiam. 12 foi que ele escolheu para treinar. E aqui nesses 12 eram um momento que eles estavam a sós. E quando Jesus fala, eu lhes digo na escuridão, significa que Jesus estava falando exclusivamente para eles. E aqui ele fala, o que é sussurrado em seus ouvidos? O sussurro significa segredo, né? Então era como se fosse um segredo, mistérios sendo desvendado. Então era uma explicação que Jesus estava aplicando de forma prática o que ele havia falado no versículo 26, sobre o que estava escondido, que não haveria ser revelado, nem oculto, que não ia se tornar conhecido. Ou seja, era a aplicação prática do que Jesus havia falado antes, né? Então, aquilo que está sendo dito aqui agora vai ser falado à luz do dia para todos. Essas instruções aqui, elas servem para que vocês as explicitem durante o dia. E o que está sendo sussurrado aos seus ouvidos é para ser proclamado nos telhados, é para ser dito nos altos para que todos ouçam. Jesus fala também a quem temer, porque se aqui ele diz não tenho, versículo 26, ele diz não tenho medo deles, Jesus precisa dizer a quem deve especificamente temer. Então ele diz, não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então Jesus também não estava falando de Satanás, porque não é Satanás que manda para o inferno. Na verdade, Satanás foi mandado para o inferno. Satanás, ele quer induzir as pessoas a estarem com ele no inferno. Então é o processo de julgamento, do juízo final daqueles que não receberem a Cristo, que Cristo fala um pouquinho antes, quando nós lemos, cujo juízo se aplicará e que o rigor será menor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que não o receberem. E aqui está que não tenho medo dos que matam o corpo, não tenho medo da perseguição, como Jesus não teve medo quando foi preso. Como Pedro não teve medo depois, no futuro, quando foi preso, e assim por diante. Pedro, já no processo lá de Atos, do livro na verdade, na tradição histórica da igreja e não na negação. Então, o versículo 29 vai falar sobre a soberania de Deus, sobre como Deus ele sabe de todas as coisas, e ele usa a figura de pardais. E diz assim, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, mesmo os pardais sendo vendidos, eles não vêm ao chão, não caem no chão, sem que Deus permita. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do bem, do mal, de tudo. Não há nada fora do controle divino. E o versículo 30 fala sobre essa onisciência divina, que ele diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então Deus, ele nos conhece tanto todas as coisas, que até o número do fio de cabelos de cada pessoa está contado, e ele sabe quantos tem. Qual é o seu valor para Deus? Quanto você vale para o Senhor? E aí a Bíblia fala o seguinte, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Isso se referindo ao fato dos pardais estarem sendo vendidos, eles não caírem no chão sem o consentimento de Deus, e Deus conhecer ali a quantidade de cabelos da nossa cabeça. Jesus fala sobre nossas fraquezas, sobre nossas dificuldades, e o quanto que Deus nos protegeria de tudo isso.
Aqui, Jesus fala sobre um ministério importante que deve ser exercido por toda a igreja, e ele já falava ali no primeiro envio, né, que ele fez para os seus discípulos. Então ele fala assim, ó: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja, o que aqui fala sobre está dentro do contexto anterior, quando ele fala das pessoas que não receberem os discípulos, e aqui ele fala também a importância da confissão, do próprio Cristo, dessa confissão de Cristo como o Messias, e aqui ele fala que o receber dele como esse Messias vai produzir uma ação diante do Pai, uma ação extremamente poderosa diante do Pai, que é o da afirmação e o da negação, de estar dentro do rigor e da aplicação da graça, ou da extensão da graça. E ele fala sobre isso, demonstrando que do dia do juízo ele estará ali como nosso advogado, como nosso defensor, como aquele que estará intercedendo a nosso favor diante do Pai. Jesus fala agora aí sobre as dissensões familiares por causa dele, né? Então, versículo 34 a 37, que diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E essa mensagem ela tem aplicação atual, mas ela melhor se aplica, melhor se encaixa ao contexto da época, por causa das questões das tradições. Então, muitas tradições passadas de pai para filho e orientadas pelo próprio Deus estavam no momento de serem rompidas, de serem quebradas, de serem, talvez assim, reformadas, restauradas, recapituladas. E Jesus ele fala sobre elas, dizendo que isso haveria sim os conflitos entre pais e filhos. Por quê? Porque os seus pais, ou os pais das pessoas daquela época, reivindicariam ao costume de seus pais que não reconheciam Cristo. Muitos deles não reconheceriam Cristo como o Messias, como o Senhor, como o enviado, como o ungido de Deus. Então isso geraria todas essas dissensões. E Cristo então, e certamente Jesus já estava falando isso, porque ali entre os 12 discípulos já deveria haver esse problema. E então ele já fala ali, sabe, aquele que amar os seus pais, os desse mundo, mais do que a mim, não é digno de mim. Pois que ama o seu pai e sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, estou falando de algo que é fundamental, que é importantíssimo, que é justamente esse caráter de dignidade de Cristo estar acima de todas as coisas nas nossas vidas. Jesus fala da cruz e o eu agora, onde ele diz assim: quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Tomar a sua cruz é morrer. Essa palavra cruz se refere a morrer. A cruz naquela época tinha essa simbologia e até hoje tem. Então, se você toma a sua cruz, significa o seguinte: você não condena a si mesmo à morte, não é digno de mim. Então, essa é um momento crucial na vida dos seus discípulos, porque Cristo coloca eles diante de uma realidade que depois eles seriam expostos, eles viriam que é muito mais simples do que muito mais difícil a prática do que a teoria. Então falar é fácil, como diz outros, mas na hora que você é confrontado com essa realidade, você percebe que é muito mais complexo. E aí Jesus agora coloca mesmo os discípulos na parede, quando ele compara o amor à sua vida com o amor a ele.
E diz assim: quem acha a sua vida perderá, ou a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Aí Jesus já está praticamente colocando eles na parede, ou é comigo ou é contra mim. Né? E essa palavra vida, que é a palavra psique, é a palavra bio, são 3 palavras que definem Bíblia no grego, né, principalmente no Novo Testamento, que é a palavra bio, a palavra psique e a palavra zoe, sendo que bio é a vida natural, essa vida que a gente conhece dos seres vivos, né? Psique é a vida emocional ou psicológica, que são pensamentos, ideias, é o campo das ideias, o campo dos valores. Então é isso aqui que Jesus está dizendo. Se você achar que tem coisas que valem mais do que a minha aqui nessa vida, você vai perder ela. Certo? Mas se você colocar meus princípios e valores acima de tudo, você sim encontrará a verdadeira vida. Então essa é a conotação que Jesus está dando aqui nesse texto. E a Bíblia fala assim, ó, quem recebe os discípulos de Jesus recebe o próprio Jesus. Quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então é uma concatenação das ações e das palavras que se conclui nisso. Ou seja, no ministério, se você abre mão, se seus pais são menos importantes do que o que eu sou, se você abre a sua vida, né? Se você abre mão da sua vida por amor de mim, por minha causa, né? Então vocês serão meus representantes. Então quem receber a vocês vai receber a mim, né? E quem receber a mim vai receber aquele que me enviou, né? Que foi o próprio Deus. E aqui a gente vê que essas pessoas terão uma premiação, um galardão, uma recompensa especial. Que ele fala assim, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então Jesus já está falando aí do prêmio, da recompensa daqueles que receberem, aqueles que são enviados, aqueles que estão debaixo do equibalo, que a gente vai ver mais adiante. E aqui está a conclusão desse capítulo, conclusão dessa passagem na vida de Cristo. Então eu peço a vocês que, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês por favor coloquem nos comentários. Se quiserem acrescentarem, também coloquem aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que vocês já conhecem, meu WhatsApp privado. E que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.